Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui na área. Vamos resolver as questões enviadas para vocês no dia 14 de julho, tá bom? Foram 10 questões tiradas de uma prova de avaliação externa. Então vamos lá, vamos às questões. Uma pesquisa sobre o perfil dos fumantes mostrou que, num grupo de 1.000 pessoas, 70% fumam e, dentre os fumantes, 44% são mulheres. Qual a quantidade de homens que são fumantes no grupo de 1.000 pessoas? Bem, então são 70%, né, desses 1.000 que fumam. Então a gente tem que calcular o total de fumantes aí, fazendo os 70% desses 1.000. Então, 70% de 1.000. Como é que eu faço isso? Eu uso uma multiplicação, né, e eu escrevo aí 70% na forma de razão, 70 sobre 100, vezes 1.000 na forma de razão, fica 1.000 sobre 1. Certo? Então a gente faz a multiplicação. Os dois de cima, 70 vezes 1.000, que dá 70.000, e os dois de baixo, 100 vezes 1, que dá 100. E aí a gente corta dois zeros e obtém 700 como resposta. Bem, então desses 1.000, 700 são fumantes. Seguindo o texto, ele diz que 44% desses fumantes, ou seja, desses 700 aí, são mulheres. Então a gente calcula a porcentagem de homens, que é o que falta para 100%, ou seja, 56%, né? 56% são os fumantes que são homens, porque 44% são mulheres. Então, vamos calcular aí os fumantes homens. Então, é 56% de 700. E aí eu faço da mesma forma, 56 sobre 100, que é a razão da porcentagem, vezes 700 sobre 1. E aí eu multiplico os dois de cima. E 56 vezes 700 dá 39.200. E 100 vezes 1 dá 100. E aí, cortando os dois zeros, eu obtenho 392. Então, os homens fumantes, nesse conjunto aí de 1.000 pessoas, nesse grupo de 1.000 pessoas, são 392. Ou seja, a alternativa C. Beleza? Bem, continuando aí a questão agora, a questão 2, certo? Então, suponha que num dia de outono, a temperatura F de T, em graus, era uma função do tempo T, medido em horas, dada por F de T, ou seja, a temperatura em função do tempo, é igual a T ao quadrado menos 7T, certo? Então, a que horas desse dia a temperatura era igual a 18 graus Celsius? Então, esse 18 graus Celsius não é o T, é o F de T, tá certo? Então, vamos escrever aí de novo a expressão da função, né? F de T igual a T ao quadrado menos 7T, e substituir F de T por 18. Então, fica 18 igual a T ao quadrado menos 7T. Ou, equivalentemente, né, passando o 18 para o segundo membro, 0 igual a T ao quadrado menos 7T menos 18, que é a mesma coisa que T ao quadrado menos 7T menos 18. E aí a gente tem uma equação de segundo grau para resolver. Deixa eu apagar aqui e colocar a equação para cima. Então, a gente tem aí o seguinte agora. Os coeficientes A, B e C são 1, menos 7 e menos 18. Então, usando a fórmula, né, que é conhecida como fórmula de Bhaskara, T é igual a menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado menos 4AC, sobre 2A. Então, esse T vai ficar igual a menos 7, já que B é menos 7, né, mais ou menos a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 18, que são A e B, né, A e C. Então, 1 e menos 18. Dividido por 2A, que é 2 vezes 1. Então, fazendo as contas agora, menos 7 vai dar mais 7, mais ou menos, aí dentro da raiz quadrada é menos 7 ao quadrado, fica 49, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 18, 72. Fica positivo porque você tem o menos do 4 e o menos do 18. Então, sobre 2, né? Aí, continuando e fazendo as contas, eu fico com T igual a 7, mais ou menos a raiz quadrada de 121, dividido por 2. Então, T vai ser 7, mais ou menos... A raiz de 121 é 11 dividido por 2. Como o T é positivo, eu só vou pegar a soma 7 mais 11 dividido por 2, que é o que interessa para a gente. Então, 7 mais 11 dá 18, dividido por 2, né? E 18 dividido por 2 é 9. Ou seja, a alternativa D. Vê, aí eu estou numa prova que tem essa questão aí, certo? Aí eu esqueci a fórmula para resolver a equação de segundo grau. Ou então, não lembro, né? Então, não lembro como fazer as continhas aí. Então, você pode, se você não lembra a equação de segundo grau para resolver, o que é que você faz? Testa as alternativas. Então, no F de T igual a T ao quadrado menos 7T,
certo? Então, você sai testando todas as alternativas. Eu vou testar aqui a que eu já sei que é certa, que é a 9, né? Mas aí vamos... a D, desculpa. Eu vou testar colocando no lugar de T, eu coloco 9. Então, vai ficar f de 9 igual a 9 ao quadrado menos 7 vezes 9. Ou seja, eu troquei o T por 9. Então, f de 9 é 9 ao quadrado, 81, menos 7 vezes 9, 63. Ou seja, f de 9 é 81 menos 63, que dá 18. Então, vê, foi às 9 horas que a temperatura deu 18. Tá? Então, se você testasse tudinho aí, quando chegasse na D, você ia achar. Né? Se você não lembrasse como resolver a equação de segundo grau. Beleza? Vamos para a questão 3. Então, a questão 3 tem o seguinte enunciado. Marcelo trabalha em uma loja de brinquedos. Seu salário mensal é representado por uma função do primeiro grau, S igual a 0,02 vezes X mais 50, onde X representa o total das vendas em reais. Num dado mês, Marcelo recebeu 1.250. O valor das vendas efetuadas é D, então ele quer saber o valor de X, que é o valor das vendas. E esse 1.250 é o valor do S, que é o salário que ele recebeu. Então, vamos escrever de novo aqui S igual a 0,02x mais 50. Bem, então, trocando aí o 0,02x mais 50 igual a S, que é 1.250. Eu já deixei com as duas vírgulas, os dois zeros ali depois da vírgula, porque vai ser conveniente depois. Então, eu tenho 0,02x igual a 1.250, aí eu transfiro 50 para o segundo membro, né? Só que ele positivo vai negativo. Então, fica 0,2x igual a 1.250 menos 50. Ou seja, 0,02x é 1.200. Então, x vai ser 1.200 dividido para 0,02. Como os dois números que eu quero dividir têm duas casas decimais cada, é só eliminar a vírgula. Eliminando a vírgula dos dois números, eu fico com 120.000 no numerador e 2 no denominador. E aí, 120.000 dividido para 2 é 60.000, ou seja, a alternativa C. Beleza? Questão tranquila também de equação do primeiro grau. Vamos para a questão 4. Então, a questão 4, aí talvez a mais fácil da lista, tem o enunciado que segue. O gráfico mostra a temperatura numa cidade da região sul em um dia do mês de julho. A temperatura aumenta no período D. Então, quando você olha o gráfico, você percebe que esse patamar aqui é onde ela cresce, ou seja, das 4 horas às 12 horas, né? Depois ela fica constante, depois decresce. Mas como ele quer o intervalo onde ela cresce, a temperatura aumenta, então é no período das 4 horas às 12 horas, ou seja, a alternativa C. Questão tranquila demais, né? Vamos para a questão 5. Vê, essa questão 5 aí também é o que a gente chama de mamão com açúcar, né? Questão fácil. Então, vamos ler. Uma dose de penicilina é injetada em um animal. Nesse instante, sua concentração no sangue do animal é igual a 10 unidades por mililitro. Sabe-se que a concentração de penicilina no sangue cai continuamente e a cada hora reduz-se à metade. Assinale o gráfico que ilustra mais adequadamente a redução da concentração C de penicilina no sangue desse animal em função do tempo T. Bem, então, quando é injetado no animal é o tempo zero, certo? E aí são 10 unidades por mililitro. Como cai para metade a cada hora e cai continuamente, o que é que acontece? Depois de uma hora, a quantidade no sangue do animal tem que ser 5. Significa dizer que para t igual a 1, a função gráfico tem que passar no ponto 1, 5, certo? T1 e C5. E veja que as alternativas C, D e B, o ponto 1, 5 não faz parte do gráfico, né? Da linha do gráfico. Então, você já pode excluir essas três alternativas, não faz parte da resposta. Já nessa alternativa E, ela também passa pelo ponto 1, 5, certo? T é 1 e C é 5, de coordenadas 1 e 5, né? O ponto de coordenadas 1 e 5. Só que ela apresenta intervalos constantes e a questão diz que a quantidade cai continuamente, ou seja, não tem intervalo constante, ela sempre cai. Então, essa alternativa E também não pode ser a alternativa da questão, restando somente, então, a alternativa A. Questão tranquila também, tá? Então, a questão 6 diz: o gráfico seguinte representa a altura H de uma planta dada em centímetros em função do tempo T expresso em meses. Aí tem o gráfico. A expressão algébrica que representa a função esboçada é... Então, veja, o gráfico dessa função é uma reta, certo? E como uma reta, isso é uma função afim.
ou seja, y igual a x mais b é a expressão de uma função afim. Mas repare que essa reta passa pela origem dos sistemas, ou seja, no ponto 0, 0. E isso faz com que o b seja 0, porque isso é uma função linear, passa pela origem. Bem, então, mas esse y, no caso da função aí, é o h, que é o eixo vertical, e o eixo horizontal, que é o x, nesse caso aí é o t. Então, fica h igual a at. Eu tenho que calcular esse a. Bem, esse a, que é o coeficiente angular, ele é a variação no eixo vertical, 10 menos 0, variou de 0 a 10, né? Dividido pela variação no eixo vertical, horizontal, que é 2 menos 0. Então, a variação vertical é 10 e a horizontal é 2. Ou seja, esse a nada mais é do que 10 dividido para 2, que é 5. Então, h fica igual a 5t, ou seja, alternativa A. Beleza? Questão tranquila e fácil. Vamos para a questão 7. Então, a questão 7 diz o seguinte: uma bala é atirada de um canhão e sua trajetória descreve uma parábola de equação y igual a menos 5x ao quadrado mais 90x, onde as variáveis x e y são medidas em metros. Nessas condições, a altura máxima atingida pela bala é... Vê só, gente, nessa expressão aí, o y representa a altura, né, que essa bala atinge, e o x representa a distância que ela vai alcançar, certo? No eixo horizontal. Bem, se você, por exemplo, quando ela tiver uma distância de 5 metros, né, de onde ela foi atirada, ela vai ter uma altura y, desculpa. Ela vai ter uma altura y que pode ser calculada usando lá na expressão, trocando x por 5. Então, a expressão não é y igual a menos 5x ao quadrado mais 90x. Então, se você troca x por 5, que é a distância que ela vai estar, você fica com y igual a menos 5 vezes 5 ao quadrado mais 90 vezes 5. Então, y vai ser menos 5 vezes 25, que é 5 ao quadrado, mais 90 vezes 5 dá 450. Então, y vai ficar igual a menos 5 vezes 25 dá menos 125. Aí repete o mais 450. Agora, se você deve 125 e tem 450, depois de pagar os 125, você fica com 325. Ou seja, menos 125 mais 450 dá igual a 325. Bem, isso seria se eu quisesse saber a altura para a distância 5 metros. No entanto, eu quero saber a altura máxima, né? Ou seja, a altura máxima é no vértice dessa parábola e acontece para esse x aí. Bem, mas quem é esse x? Ele se encontra no eixo de simetria da parábola. Esse x nada mais é do que a média das raízes, certo? E as raízes são 0 e 18, que é onde a parábola corta o eixo x. Então, esse x aí é a média de 0 e 18, ou seja, 0 mais 18 dividido por 2. E aí, isso fica 18 dividido por 2, né? E 18 dividido por 2 é 9. Então, esse x aí é 9. Agora, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou trocar o x na expressão por 9, certo? Vamos lá. Então, y vai ficar menos 5 vezes 9 ao quadrado, mais 90 vezes 9. Então, y vai ficar menos 5 vezes 81, que é 9 ao quadrado, mais 90 vezes 9, que dá 810. Então, y vai ser menos 5 vezes 81, dá menos 405. Aí repete 810, né? Mais 810. E aí, essa soma aí de menos 405 com 810 dá exatamente 405. Então, essa altura máxima aí é 405 metros. Ou seja, a alternativa D. Vamos para a questão 8. Então, a questão 8 tem um enunciado que segue. Entre os seguintes gráficos, aquele que representa adequadamente a função y igual a 7 elevado a x é... Veja, tem os gráficos aí para você analisar. Essa função é uma função exponencial cuja base é 7, certo? Ou seja, é uma base positiva. Então, esse y, ele nunca vai ser zero nem negativo, porque como a base é positiva, é independente do expoente, seja ele positivo, negativo, real, inteiro, esse y vai ser sempre positivo, ou seja, maior que zero. Nunca vai ser zero, nem nunca vai ser negativo. Isso significa dizer que o seu gráfico não vai ter parte abaixo do eixo horizontal e nem vai passar pela origem dos sistemas, certo?
e não vai ter nenhum ponto em que o y é zero. Então, repara o seguinte, que nas alternativas B e C, eu tenho uma parte abaixo do eixo horizontal. Então, essas duas alternativas não podem ser alternativas da questão. Já a letra A é a mesma coisa. Eu tenho ali a parábola, que isso na verdade é um gráfico de uma função de segundo grau, né, uma parábola, e aí passando ali pela origem, certo? Então, esses três gráficos eles vão ser excluídos aí. Bem, já o quarto gráfico, né, o gráfico D, da alternativa D, é uma função constante, né, onde o valor do y nunca muda. Então, ela também não pode ser, certo? Alternativa, porque a função exponencial ela não é constante, a não ser que a base fosse 1, mas nesse caso é 7 aí. Então, na própria definição de função exponencial, a base não é 1, certo? Não pode ser essa função aí desse jeito constantezinha, então só sobra a alternativa E como a resposta da questão. Vamos para a questão 9. A questão 9 diz: em uma indústria de um determinado metal utilizado em computadores, a sua produção segue a lei f de x igual a 2 elevado a x menos 1, onde f de x representa a produção do metal e x o tempo gasto para a sua produção. O diretor financeiro dessa indústria pediu que seu auxiliar técnico montasse o gráfico da lei inversa da função acima, de modo que pudesse mostrar à diretoria o tempo para determinadas produções. O novo gráfico corresponde à função, aí você tem as alternativas. Bem, a função é f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Então, a mesma coisa é y igual a 2 elevado a x menos 1. É a mesma coisa, né? F de x e y. Bem, é aquela velha dica que a gente dá para achar a função inversa. Troca o x pelo y e vice-versa. Então, vai ficar x igual a 2 elevado a y menos 1. Bem, como y menos 1 agora é o expoente e eu preciso isolar ele, então eu vou dizer o quê? Eu digo que y menos 1 é o logaritmo de x na base 2, já que 2 é a potência, né? 2 elevado a y menos 1, então 2 é a base, né? 2 é a base da potência, então ele fica a base do logaritmo. E x, como é o resultado, né? Ele fica como o logaritmando, então fica y menos 1, que é o expoente, igual ao logaritmo de x na base 2. Passando 1 para o segundo membro agora, eu fico com y igual a log de x na base 2 mais 1. Mesma coisa que se fosse o contrário, 1 mais log de x na base 2, né? Então, eu vou escrever esse y agora, é a função inversa, f de menos 1, e vou inverter no segundo membro, vou botar 1 mais logaritmo de x na base 2. Ou seja, a alternativa é, né? A resposta dessa questão é a alternativa E. Vamos para a última questão, a questão 10. Então, a questão 10 e última desse vídeo diz: um pintor dispõe de 6 cores diferentes de tinta para pintar uma casa e precisa escolher uma cor para o interior e outra diferente para o exterior, sem fazer nenhuma mistura de tintas. De quantas maneiras diferentes essa casa pode ser pintada, usando-se apenas as 6 cores de tinta que ele possui? Bem, vamos dizer que as cores de tinta que ele possui sejam essas daí, né? Não importa as cores, não importa a quantidade, que são 6, tá? Então vamos supor que seja essas daí. E aí ele quer pintar a casa por dentro e por fora, com cores diferentes, né? De dentro e de fora, cores diferentes. Então, veja só, vou botar essas 6 casas aí e vou colorir com as cores. Então, seria 6 opções para o exterior, certo? Eu poderia pintar ou com azul, ou com a verde, ou com a roxa, ou com a amarela, ou com a laranja, ou com a vermelha. Então, eu teria isso aí. Bem, mas essa primeira casa que eu pintei de azul, o interior agora eu só posso pintar com a verde, a roxa, a amarela, a laranja ou a vermelha, porque tem que ser a cor de dentro diferente da de fora, né? A de dentro diferente da de fora. Então, eu tenho 5 possibilidades. A segunda casa verde é a mesma coisa. Eu não posso pintar de verde dentro, então eu teria que pintar com uma das outras 5 cores. Então, tenho 5 possibilidades também. E aí é lógico que para cada uma dessas possibilidades, eu tenho 5 possibilidades de pintar o interior com uma cor diferente. Então, o que eu tenho, na verdade, no total é 6 vezes 5, que dá 30. Ou seja, a alternativa D. Bem, é isso aí, galerinha. Foi um prazer estar com vocês aqui resolvendo as questões. Um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima. Um abração, tchau.